Fala pessoal, meu nome é Cristina Gandra, eu sou nutricionista e você está no Não Sofra com o Odor. Nesse vídeo a gente vai explicar para vocês por que é causado um mau odor corporal e eu já te digo que tem 3 grandes motivos por trás. O emocional, vindo por conta do estresse, a parte orgânica, vindo pelo intestino ou pelo nosso fígado. Por isso que eu vou dividir esse vídeo em 3 partes para detalhar cada uma delas para que você possa identificar aí o que pode estar causando o seu mau odor. Então, se você sente aí odor nas axilas, na boca, nos pés ou no seu corpo como um todo, esse vídeo é para você. A gente vai falar primeiramente do estresse. E aqui, gente, o estresse, ele não é só quando nós estamos estressados ou com raiva ou irritados. O estresse, ele vai considerar também, por exemplo, se você tem uma grande demanda de trabalho, se você está indo apresentar um projeto ou apresentar um trabalho da faculdade, por exemplo, se você é muito ansioso, se você demora aí para dormir, porque você fica pensando nos seus problemas, pensando na sua vida, no que você vai fazer, nas coisas que você não conseguiu fazer, nos problemas que estão ao redor, né? Pelas pessoas com quem você convive, da sua casa, com seu cônjuge ou com os seus filhos, enfim. Quando você também está vivendo com o mau odor. Então, por exemplo, quem sofre há muito tempo com o mau odor, com certeza tem dificuldade de estar com outras pessoas. Tem dificuldade de sair das suas casas, tem dificuldade de estar até com as pessoas queridas. Eu sei, eu já trato de pessoas com odor há 2 anos e eu entendo perfeitamente o que você passa aí. E o fato de você se sentir incomodado de estar com mais pessoas aumenta a sua ansiedade. Isso é um medo de estar em público por conta do mau odor. Então, todos esses sinais e esses sintomas, né, essas reações emocionais, a gente adapta como estresse, tá? Para esse quadro aqui. Né? Então, a ansiedade aumentada ou o próprio estresse do nosso dia a dia vai estar ligado aqui, tudo como estresse. Então, para a gente entender o que o estresse causa no nosso corpo, de maneira geral, tá? Quando nós estamos sobre o estresse, a gente tende a estar em estado de alerta do nosso corpo. Lá na época dos homens das cavernas, isso era super importante. Por quê? Porque os homens das cavernas, eles precisavam estar em alerta para se protegerem dos predadores. Então, para o cara fugir do leão naquela época, eles precisavam ouvir com mais atenção, enxergar melhor, ter energia suficiente para poder correr caso eles precisassem. Só que o seu corpo ele continua trabalhando igual na época das cavernas. O que mudou foi o nosso ambiente. Hoje a gente não tem um leão para ser o nosso predador. Mas a gente tem trabalho, a gente tem problemas, a gente tem uma ansiedade, a gente tem desconfortos, a gente tem irritação ao nosso redor, que causam os mesmos sinais e sintomas dos predadores daquela época dos homens das cavernas. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é, quando nós estamos sobre estresse, sobre alerta, o nosso corpo ele tende a causar vários sinais e sintomas no nosso organismo. Então você pode ter um sintoma ou vários sintomas durante o período em que você estiver sob alerta, durante o período em que você estiver sobre o estresse. Então vamos lá. Pensa comigo, se na época dos homens das cavernas eles precisavam ficar em alerta, então eles precisavam ouvir melhor. Então quando nós estamos sobre estresse, a gente pode ter a sensibilidade da audição maior. Sabe aquela pessoa que se irrita facilmente com vários tipos de barulho? Isso é causado por conta do aumento do estresse, porque o nosso ouvido fica mais sensível a qualquer som. Afinal de contas, os animais eles se mexem, né, muito facilmente ali e às vezes muito minuciosamente. Então a gente precisa ficar atentos. O mesmo vale com os nossos olhos. Os nossos olhos, quando a gente está sobre o estresse, ele fica mais dilatado. Para quê? Para que a gente consiga enxergar melhor. Uma causa muito comum que acontece com as pessoas quando elas estão sobre o estresse é a queimação ou a azia. Por quê? Porque o nosso sistema que deixa a gente em alerta
é o nosso sistema nervoso simpático. E o sistema nervoso simpático, ele acelera as nossas reações dentro do nosso organismo. E uma das principais funções do sistema nervoso simpático é a nossa digestão. Então, ele vai aumentar aqui tanto a liberação do nosso ácido clorídrico, quanto também de enzimas digestivas. Então, se você não tem nada no seu estômago, você vai ter azia, você vai ter queimação, você vai ter aí gastrite nervosa, refluxo, tá? Quem nunca sentiu uma azia durante um trabalho apresentado, durante um período de estresse, durante aquele trabalho ali, ou ainda durante uma apresentação, né, de alguma coisa na faculdade? Isso é muito comum, justamente por conta dessa liberação de mais ácidos dentro do nosso estômago, vindo aí do sistema nervoso simpático. O mesmo vai acontecer com diarreia. Por quê? Porque o nosso sistema digestivo, ele vai ficar mais acelerado. Então, é muito comum que pessoas estressadas ou ansiosas tendem aí mais diarreia ou vão mais vezes ao banheiro, tanto para evacuar quanto para urinar. Então, são dois sintomas muito clássicos do estresse: diarreia e aumento do xixi propriamente dito, tá? Outra coisa muito comum de quando a gente está sobre o estresse ou muito ansiosos é o nosso batimento cardíaco e a nossa respiração ficar mais aumentada. Por quê? Porque você vai precisar de mais energia para correr. Lembra lá do Homem das Cavernas? Ele precisava de mais energia para correr de um leão, por exemplo. Então ele vai precisar aqui que o coração bombeie mais sangue para você ter mais energia para correr. O mesmo vai acontecer com a nossa respiração, porque quando a gente está correndo, a nossa respiração ela fica mais rápida. Então a gente pode ter tanto a sensação de batimentos cardíacos aumentados, ou ainda essa sensação de respiração mais rápida, mais ofegante, ou aquela sensação de que está faltando ar, você fica querendo buscar o ar, porque você está com a respiração mais acelerada. São sintomas muito clássicos de pessoas que estão sobre o estresse. Tá, Cris, mas aonde que entra o odor aqui? Bom, vamos pensar aqui num gambá. O que o gambá faz quando ele encontra um predador? Pensa um pouquinho. O gambá ele é conhecido justamente por liberar um mau cheiro, não é verdade? Ele carrega isso com ele. E ele faz isso por dois motivos. Uma, para mostrar para o predador que a carne dele está ruim, ou seja, ele não está comestível, ou ele mostra isso para o predador para que o predador entenda que ele tem um mau cheiro e saia daquele ambiente. Seja pelo mau cheiro, seja porque aquela carne dele não está boa para ser comível. O mesmo acontece com você. Quando nós estamos sob estresse, o nosso corpo ele tende a aumentar um cheiro do nosso organismo, justamente para mostrar para o nosso predador que nós estamos com o nosso corpo não tão bom assim para ser comestível. E é justamente por isso que quando se você já sofre com um mau odor, está em público, você tende a aumentar ainda mais as reações das pessoas ali ao seu redor, justamente porque o seu cheiro fica mais forte ali, porque você está sobre o estresse e aí o estresse aumenta esse odor corporal. Deu para entender? Então aqui, de imediato, não é um problema ligado à sua parte digestiva, advinda da desbiose, ou ligada à sua parte genética, por exemplo, caso você tenha aí um problema de odor advindo de uma doença genética. Aqui se dá única e exclusivamente por conta da sua parte mental, do seu estresse. E isso é natural para qualquer ser humano. O que acontece de pessoas terem mais odor do que outras é justamente uma questão do corpo propriamente dito. Cada pessoa vai liberar esse efeito do estresse diferente. Você pode liberar só os batimentos cardíacos, você pode liberar, por exemplo, só a questão da respiração. Você pode liberar respiração e batimentos cardíacos. Assim como, por exemplo, você pode liberar odor e diarreia. Você pode liberar, por exemplo, só a dilatação dos seus olhos e o problema de audição, de se estressar com facilidade, de não aguentar os barulhos ao seu redor. Ou ainda você pode liberar, por exemplo,
o próprio olfato. Quando nós estamos sob o estresse, a gente tem mais facilidade de sentir os cheiros ao nosso redor. Então a gente acaba sentindo mais cheiros do que as outras pessoas, entende? Enfim, o seu corpo ele pode liberar qualquer sintoma, sendo um ou vários. Se você aprendeu ou o seu corpo entendeu que é preciso liberar mais mau odor durante o período estressor, isso é uma questão do seu corpo, de liberar esse odor durante esse período estressor, tá? Pode ser melhorado? Sim, se a gente tratar a parte emocional. E aqui tem muito mais a ver com o modo como você lida com o seu estresse, o modo como você lida com a sua ansiedade, o modo como você lida com os problemas do seu dia a dia. Entende? Aqui não necessariamente, nesse primeiro momento, tem a ver com o que você come ou com o que você digere. Aqui tem muito mais a ver com o modo como você lida com os seus problemas no dia a dia. Aqui tem muito mais a ver com a parte de fato mental e emocional. Então, nesse ponto, tem muito mais a ver com a parte psicológica. E aqui eu te recomendo, caso esse for o seu problema com relação ao mau odor, procurar a ajuda de um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, por exemplo, para te ajudar a controlar o seu estresse ou a sua ansiedade, para que o seu corpo não fique aumentando esses sinais e sintomas para que você sofra, seja ele qual for aqui. Respiração, batimentos cardíacos, diarreia, por exemplo, aumento da sensibilidade tanto do olfato quanto dos ouvidos ou até o mau odor. Beleza? Nos próximos vídeos a gente vai explicar aqui como que o mau odor se dá pelo seu intestino e também pelo seu fígado. Se você gostou desse canal, já segue para mais, compartilha, curte e se inscreva, porque você vai estar ajudando outras pessoas a entenderem como que funciona o mau odor e como melhorar o mau odor. Até mais!